Olá pessoal, eu sou o Felipe e hoje eu vou contar mais uma história do livro Histórias de Bichos. Um livro é um brinquedo feito com letras. Ler é brincar. Rubem Alves. E a história de hoje é O Sonho dos Ratos. Eu não sei dizer muito bem por que eu gosto dessa história, mas eu acho uma história muito legal. Era uma vez um bando de ratos que vivia no buraco do assoalho de uma casa velha. Havia ratos de todos os tipos, grandes e pequenos, pretos e brancos, velhos e jovens, fortes e fracos, da roça e da cidade. Mas ninguém ligava para as diferenças, porque todos estavam irmanados em torno de um sonho comum, um queijo enorme, amarelo, cheiroso, bem pertinho dos seus narizes. Comer o queijo seria a suprema felicidade. Bem pertinho é modo de dizer. Na verdade, o queijo estava imensamente longe, porque entre eles e os ratos estava um gato. O gato era malvado, tinha dentes afiados e não dormia nunca. Por vezes, fingia dormir, mas bastava que um ratinho mais corajoso se aventurasse para fora do buraco para que o gato desse um pulo e era uma vez um ratinho. Os ratos odiavam o gato. Quanto mais o odiavam, mais irmãos se sentiam. O ódio a um inimigo comum os tornava cúmplices de um mesmo desejo. Queriam que o gato morresse ou sonhavam com um cachorro. Como nada pudessem fazer, reuniam-se para conversar. Faziam discursos, denunciavam o comportamento do gato, não se sabe bem para quem, e chegaram mesmo a escrever livros com a crítica filosófica dos gatos. Diziam que um dia chegaria em que os gatos seriam abolidos e todos seriam iguais. Quando se estabelecer a ditadura dos ratos, diziam os camundongos, então todos serão felizes. O queijo é grande o bastante para todos, dizia um. Socializaremos o queijo, dizia outro. Todos batiam palmas e cantavam as mesmas canções. Era comovente ver tanta fraternidade. Como seria bonito quando o gato morresse, sonhava. Nos seus sonhos comiam o queijo, e quanto mais o comiam, mais ele crescia. Porque esta é uma das propriedades dos queijos sonhados. Não diminuem, crescem sempre. E marchavam juntos, rabos entrelaçados, gritando, o queijo já! Sem que ninguém pudesse explicar como. O fato é que, ao acordarem numa bela manhã, o gato tinha sumido. O queijo continuava lá, mais belo do que nunca. Bastaria dar uns poucos passos para fora do buraco. Olharam cuidadosamente ao redor. Aquilo poderia ser um truque do gato, mas não era. O gato havia desaparecido mesmo. Chegara o dia glorioso e dos ratos surgiu um brado retumbante de alegria. Todos se lançaram ao queijo, irmanados numa fome comum. E foi então que a transformação aconteceu. Bastou a primeira mordida. Compreenderam repentinamente que os queijos de verdade são diferentes dos queijos sonhados. Quando comidos, em vez de crescer, diminuem. Assim, quanto maior o número dos ratos a comer o queijo, menor o naco para cada um. Os ratos começaram a olhar uns para os outros como se fossem inimigos. Olharam cada um para a boca dos outros para ver quanto queijo haviam comido. E os olhares se enfureceram, arreganharam os dentes, esqueceram-se do gato, eram seus próprios inimigos. A briga começou. Os mais fortes expulsaram os mais fracos a dentadas e, ato contínuo, começaram a brigar entre si. Alguns ameaçaram chamar o gato, alegando que só assim restabeleceria a ordem. O projeto de socialização do queijo foi aprovado nos seguintes termos. Qualquer pedaço do queijo poderá ser tomado dos seus proprietários para ser dado aos ratos magros, desde que esse pedaço tenha sido abandonado pelo dono.
Mas como rato algum jamais abandonou um queijo, os ratos magros foram condenados a ficar esperando. Os ratinhos magros, de dentro do buraco escuro, não podiam compreender o que havia acontecido. O mais inexplicável era a transformação que se opera no focinho dos ratos fortes, agora donos do queijo. Tinham todo o jeito do gato, o olhar malvado, os dentes à mostra. Os ratos magros nem conseguiam perceber a diferença entre o gato de antes e os ratos de agora, e compreenderam, então, que não havia diferença alguma, pois todo rato que fica dono do queijo vira gato. Não é por acidente que os nomes são tão parecidos. Rato mais queijo igual a gato. Eu achei essa história uma história interessante e que vale a pena ler. Eu achei uma história legal, assim, que conta um fato interessante. E é uma boa reflexão para o momento atual, não é mesmo? Tchau, pessoal!